Boa noite. Eu sou o professor Simval Santana. Estou aqui na sala do meu apartamento para falar com vocês do livro Lírios dos 20 Anos, do poeta Álvares Azevedo. Álvares Azevedo é o mais significativo representante da segunda geração romântica no Brasil. Ele é o mais significativo, primeiro, pelo estilo de vida, por ter cumprido a tradição da segunda geração romântica, o jovem estudante de direito, tuberculoso e de morte precoce. Álvares morreu antes de completar 21 no ano em que ele se formaria em direito. E segundo, pela obra, a obra que registra o mal do século, a associação da poesia com a tuberculose, com a vida boêmia e, consequentemente, com a morte. Essa é a primeira marca a ser registrada da segunda geração romântica do jovem poeta Álvares Azevedo. A segunda marca é o baironismo. O baironismo é uma atitude de vida, não apenas poesia, mas uma atitude de vida gerada pelo poeta inglês Sir George Scott, conhecido mundialmente como Lord Byron. Lord Byron criou e influenciou toda uma geração por sua criação a poesia maldita, uma poesia em que acentua o negativismo, a negação de valores burgueses como família, casamento, trabalho, religião. O porquê dessa negação? Trata-se da segunda geração pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Burguesa. A burguesia assumiu o poder prometendo liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, não cumpriu, não trouxe, não tornou a Europa mais igual, a Europa mais fraterna e uma Europa marcada pela liberdade. A burguesia trouxe a opressão ao proletariado, a exploração, e isso gerou um sentimento de insatisfação, de frustração, de pessimismo de toda uma geração de poetas liderada por Lord Byron, que influenciou intensamente a geração de Álvares Azevedo em torno da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, uma geração que girou em torno do Largo de São Francisco. Álvares é o principal representante de uma poesia marcada pelo cinismo, de uma poesia que acentua a negação da vida, característica essa reconhecida como nihilismo existencial, nihil, do latim, significa nada, nenhum motivo para viver. O negativismo boêmio, a preferência pela morte, a acentuação dos aspectos negativos da vida. A seguir, você verá a análise de alguns versos que confirmam o caráter byroniano da poesia de Álvares Azevedo. Você verá como se apresenta o byronismo, o nihilismo, o negativismo. Observe que a linguagem é bastante adjetivada, hiperbólica, o que caracteriza o sentimentalismo e o exagero do pessimismo acentuado da segunda geração romântica. Álvares Azevedo concebeu o livro Lírios dos 20 Anos para ser publicado em conjunto com dois amigos com os quais ele dividiu uma república em São Paulo. Ele morreu antes da publicação do livro, que se chamaria As Três Lírias, mas ele deixou a parte dele organizada. O pai se encarregou de publicar o livro, que recebeu o nome de Lírios dos 20 Anos. Como Álvares Azevedo já se ocupara de organizar o livro, a divisão do livro foi feita pelo próprio autor. A organização dos poemas foi feita pelo próprio autor, não havendo interferência do pai ou de editor. A interferência está na inclusão de alguns poemas algum tempo depois. O autor dividiu o livro em três partes. A primeira e a terceira parte reúnem os poemas de caráter adolescente, de caráter juvenil, marcados por aspectos como o medo de amar, a saudade da mãe, a saudade da infância, a presença da natureza, o
a mulher vista de maneira angelical, virginal, a mulher caracterizada como uma virgem, como um anjo, às vezes como aquela adormecida. E essa parte ele denominou de Ariel. A segunda parte é a parte nihilista, cínica, debochada. É o byronismo, o negativismo, o mal do século. Na segunda parte, que se acentua uma atitude típica da segunda geração romântica: o spleen, a melancolia, o tédio, a depressão, a angústia, a falta de motivo para viver, a negação de valores religiosos, sociais, a negação do trabalho, da igreja, da família, do casamento. Essa face se encontra na segunda parte do livro. A primeira e a terceira parte são a face Ariel, poesia adolescente. A segunda parte do livro é a face Caliban, a poesia byroniana, o mal do século, o negativismo, o nihilismo existencial. A denominação Ariel e Caliban, o autor a buscou na peça A Tempestade, de William Shakespeare. Ariel e Caliban são dois elementos míticos europeus aproveitados por William Shakespeare em sua peça. Ariel representa o gênio do bem, o gênio da luz, e Caliban, o gênio do mal, o sombrio, o gênio das sombras, das trevas, que se arrasta. Ariel representa, pois, o lado juvenil, o lado adolescente, o lado às vezes ingênuo do autor, e Caliban, o lado sinistro, o lado depressivo, o lado byroniano, negativista, debochado, cínico e cético, que o caracterizou como principal poeta da segunda geração do nosso romantismo. Observe a seguir as principais características da face Ariel do livro Lírio dos 20 Anos. Não se esqueça que o próprio poeta fez essa divisão, e na face Ariel está a poesia adolescente, ingênua, ainda não marcada pelo nihilismo existencial, pelo negativismo da segunda parte, mais infantil, mais juvenil, menos cínica, menos debochada. É o que você vai ver no exemplo a seguir. Finalizando, a face Caliban, do jovem poeta Álvares Azevedo. São os poemas que compõem a segunda parte do livro. Não se esqueçam de que o poeta dividiu o livro em três partes: a primeira e a terceira, a face Ariel, e a segunda, a face Caliban, ressaltando no prefácio da face Caliban que o lado sinistro se encontra dentro do lado juvenil, o lado bom, o lado mal dentro do lado bom. 1 e 3, e 2, representando o lado cínico, debochado, sinistro, sombrio, macabro do poeta. Na sequência, você terá a análise de alguns versos, de alguns poemas, de alguns textos representativos, significativos da face byroniana, do mal do século, do jovem poeta Álvares de Azevedo. A seguir, para fechar. Para despedir de vocês, lembrando que nenhuma análise supera, substitui a leitura que vocês farão da obra. O que as universidades esperam é que você, aluno, leia a obra e faça a sua própria leitura.
Portanto, use as análises apenas como base, como sustentação para suas próprias análises. Obrigado.